Oi, 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 pessoal. Boa noite. O que mais é possível para essa noite de sexta-feira, hein? Véspera de feriado. E eu e a Cris dando seguimento ao nosso projeto Vem Dinheiro, então, né? Em plena sexta-feira, se engajando com essa energia do dinheiro. Aguardando a Cris chegar, aguardando as outras pessoas chegar. Hoje a gente escolheu agora, um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo, qual era o capítulo que a gente, qual era a parte do livro que a gente ia trabalhar hoje, né? Bem naquela vibe de qual é a energia que se requer aqui hoje, né? Então, aguardando todo mundo chegar, como pode melhorar? A Cris não chegou também. Caiu numa parte bem interessante, que é uma parte que tem uma entrevista com o Gary Douglas, né? O criador do Axis Consciousness. Nada mais do que ele. Tá falando de um livro que é baseado no Axis Consciousness, que é um livro da Simone Milazas, que é o Saindo da Dívida com Alegria. Eu. Oi, Parece uma Cris! bagunça ali atrás, que eu cheguei largando tudo em cima da mesa para poder dar tempo de fazer a live. Porque é sempre no caos que é do caos que sai a criatividade, né? A energia que se requer para criar muito. Energia que requer, tá tudo certo. Exatamente. Eu estava falando aqui que há pouco a gente estava escolhendo qual era o capítulo, porque a gente estava bem na ideia de que qual a energia que se requer hoje, né? Então vamos ver o que o E pessoal que vai chegar vai se engajar. O que a gente está escolhendo, qual é o aspecto da questão financeira e do livro, né? Que a gente vai desenvolver nessa live de hoje. Por enquanto só tá nós duas aqui, acho que a gente aguarda um pouquinho, né? O pessoal vamos chegar. aguardar um pouquinho, até que o pessoal, se de repente não sabe o horário direito, a gente avisou meio em cima hoje, né? A Ó, tem gente mais avisou alguém, isso. entrou. Tem duas pessoas já. Entrou mais alguém. Sabe que para mim não tá aparecendo? A mim tá aparecendo duas pessoas ao vivo. Não sei quem entrou, mas tem alguém. Porque daí Aqui tá muito louco hoje. duas pessoas seria, ó, a Zazá já tá A aí. Zazá. Ai, oi, Zazá, coisa boa. A Zazá maratona as lives, eu acho isso maravilhoso. Que mega contribuição, hein, Zazá? Eu É, e a estou outra na. pessoa eu não sei, mas tá estranho, porque normalmente a gente vê quem entra, né? E hoje eu não tô conseguindo olhar. Que live misteriosa é essa, hein? Aqui, uma hora. Oi. Essa Minha live tá muito filha me chamando no misteriosa. meio da live. Tá muito misteriosa. Minha filha me chamando no meio da live. Digo, não, né? Não tem a menor possibilidade. Ah, você tá na praia, que show, Zazá. Ai, aproveita, Zazá, toma um banho de mar por mim. Se é que vai dar, né? Se não tá muito frio lá. Feriadão, tudo de bom, né? Ninguém merece. Como pode melhorar, hein? O que mais é possível para esse feriadão que a gente ainda nem sequer pensou possível? Considerou. Atualiza. Então, o que tu acha da gente começar a dar uma lida, porque fica gravado para quem vai assistir igual depois. A gente já começa a dar uma lida, conversar, e aí depois a gente Eu vai não sei, fazendo nossos comentários. eu não sei só se a gente não aguarda um pouquinho, porque como todas as lives do dinheiro a gente atrasou, né? E a gente não atrasou pouco, daqui a pouco as pessoas já estão até com aquela referência do horário mais tarde. E dessa não atrasaram. Essas não estão no horário certinho. Isso é Mas para eu nos dar o diria, troco. acho que dá para começar a ler, sim, eu diria. A gente vai lendo aos pouquinhos e a gente começa a comentar depois. Fica gravado, porque as pessoas assistem depois, não tem problema. Então tá certo. Quer que eu Começa, comece? pode ser, Tá. aham. Então, como eu já havia falado antes da Cris chegar, hoje a gente sorteou, né, aleatoriamente o que a gente ia trabalhar e caiu na entrevista do Gary Douglas, né? Então, vamos lá. Entrevista com Gary Douglas. Transcrita do programa de rádio online Joy of Business, Saindo das Dívidas com Alegria, com Gary Douglas. Transmitido em 5 de setembro de 2016. Gary, você é uma das pessoas mais inspiradoras que já encontrei pela maneira como você olha o dinheiro, o ponto de vista que teve sobre o dinheiro, o ponto de vista que você tem sobre o dinheiro agora e o lugar em que está sempre disposto a mudá-lo. E claro, você é o fundador de Axis Consciousness. Então, todas as ferramentas que falamos aqui vieram de você. Mudarem seu ponto de vista sobre o dinheiro. Então, obrigada por isso.
Obrigado e tive que mudar meus pontos de vista sobre o dinheiro de modo a poder recebê-lo. Você pode nos contar um pouco sobre como você cresceu, como era a sua vida familiar? Você tinha dinheiro? Você foi educado a respeito? Como era isso para você? Posso fazer Continuo? um adendo? Olha só. Olha o que ela fala ali. Ó. Ela teve que mudar os pontos de vista sobre o dinheiro para poder recebê-lo. Então, é o que a gente está falando desde o começo, lá das primeiras lives que a gente fez, que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade e que, quando o nosso ponto de vista cria a realidade de que o dinheiro é uma coisa que não é fácil de se ter, que é difícil, né, que chega com dificuldade, que é sujo, todas aquelas coisas que a gente já falou, então a gente está criando a realidade com o dinheiro do que a gente acredita. Então, Simone Milazas, que escreveu os 2 livros incríveis, que é uma das pessoas mais referência dentro do Axis. No Whats. Acho que em relação a dinheiro, ela é a referência dentro do Axis, né? Ela teve que mudar os pontos de vista dela para ter acesso ao dinheiro. E ainda eu digo mais em cima disso que tu tá falando. Ali ela também fala que o próprio Gary, ela fala ali, né, que ele mudou o ponto de vista dele e que ele tá disposto a mudar a qualquer momento esse ponto de vista, conforme aquilo que for criar mais para ele, né? Que é uma coisa que a gente fala. Isso. Então, E percebam assim, gente, que não é a gente, não somos nós, né? Não é eu e a Maqueles que estamos criando isso de algum lugar. A gente está acessando a mesma coisa que eles já acessaram há muito tempo. As pessoas que já estão num outro patamar, inclusive financeiro, né? Elas também tiveram pontos de vista em algum momento que estavam travadas por causa de dinheiro. E elas, com o exemplo delas, elas mostram que é uma virada de chave. É virar a chave, é escolher diferente. E aí as coisas começam a mudar. E é assim, né? O mais legal ainda ali, ó. Ele tá sempre disposto a mudar, ou seja, não é porque hoje meu ponto de vista tá dando certo financeiramente e daqui a pouco eu vou estagnar nisso. Ok, tá tudo certo, até agora funcionou, agora eu vou partir para mais, eu quero outras possibilidades, então eu mudo meu ponto de vista novamente. E é legal a gente estar começando, a gente resolveu isso agora, e antes de estar aqui eu estava falando a respeito de um outro aspecto da vida com pessoas que eu conheço, e sendo que uma delas eu conheço há muito tempo, e ela me disse assim, e aí eu usando as ferramentas do Axis, né, meio que de forma subliminar, né, tipo, tá, mas isso é teu ponto de vista, só que tu pode mudar isso, né, tu pensa dessa forma, mas isso tá criando pra ti? Porque tu pode mudar. E daí eu ouvi assim, mas eu não vou mudar, porque é assim que eu Ok, vejo, ok, e tá tudo certo, tá mas só tudo que no certo. momento que a Mas gente assim, ó, não pode querer um resultado diferente se tu fazendo a continuar mesma coisa, mantendo as mesmas coisas, né? Definição de loucura, segundo Freud, é querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Isso é definição de loucura, né? Então, ok, é uma escolha. Quer continuar na piscininha de cocô, como a gente fala? Quer continuar tá com o pezinho quentinho dentro da lá, merda? Tá quentinho, tá gostoso? Tá tudo certo. É uma escolha. Agora, escolher uma coisa diferente. Ah, não, eu escolho expandir, eu escolho acessar um outro espaço. Ok, então, o que se requer? Qual é a energia que se requer para que eu acesse esse outro espaço? Com certeza não é fazendo as mesmas coisas. e se é A muito gente vai ter que difícil, né, fazer mudar a perguntas. atitude, eu ia dizer, e se tá muito difícil mudar a tua atitude, vai para as perguntas. E é legal, tipo, me caem muitas fichas quando a gente vai para uma live ou depois da live. E hoje eu estava fazendo um processo numa pessoa, um dos processos corporais do Axis, que o nome é extremamente comprido, mas aí tinha uma pergunta que me chamou muito a atenção, né? Que a pergunta, ela sempre vai estilar o caos. E que aí a gente sempre fala que é no O caos caos é que se cria criativo. muito. O E aí caos é eu criativo. comecei a pensar, né? Tudo se liga, porque na verdade a gente está sempre batendo, vai para pergunta, vai para pergunta. Então, assim, quer mudar E teu se a ponto de gente vista? olhar, gente, e se a gente olhar, quando a gente fala da energia do caos, né? Em qualquer, pode olhar para qualquer linha de religião. No princípio era o verbo, no começo não sei o quê. Como é que começou o Big Bang? Então era nada e deu uma explosão. O que é essa energia do que começa alguma coisa? É o caos. Sempre é Que o é o caos. movimento das moléculas É o movimento. desordenadamente. E aí, Ah, a é tão partir lindo desse isso. movimento, as coisas começam a se criar e a se conectar. E É isso muito funciona para lindo, todo porque mundo, inclusive para a vida da gente. e assim, ó, isso é natureza. Então, se a gente quiser.
respostas, vamos olhar para a natureza e o que tem fora tem dentro. Então, se eu começar a falar nisso, a gente vai fazer uma live já totalmente Fora do saindo das dívidas. que não deixa de estar dentro também, né? Mas enfim, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Quer continuar lá, Cris? Pode ser. Aham. Então, aí o Gary começa a falar, né? Cresci na época do programa da TV Live to the Beaver, que não era uma época de transar muito. Ou seja, você podia falar sobre as coisas, mas não conseguia fazer muito. Cresci em uma família classe média, média e média, na qual, quando um móvel ficava gasto, você se livrava dele e comprava um novo para se substituir e o punha exatamente no mesmo lugar e nada mudava. Era sempre o mesmo. Então, você usava os tapetes até que aparecesse uma linha neles, depois trocava por um tapete novo e eles não os giravam, não mudavam, nem faziam qualquer coisa com eles. Tudo para ficar no mesmo lugar, tudo permaneceria no mesmo lugar. E quando estava crescendo, minha mãe disse uma vez na minha frente para outra pessoa: Eu acho que o Gary não terá dinheiro, porque ele vai dar tudo para os seus amigos. Porque eu ganhava 50 centavos da minha mesada e ia comprar torta e Coca-Cola e coisas para os meus amigos. Naqueles dias, isso era realmente muito barato. Não, você podia comprar uma revista em quadrinhos por um níquel, que eram 5 centavos. Então, isso dá uma ideia da diferença das coisas. Assim, 50 centavos era muito dinheiro naqueles dias. Eu pegava os 50 centavos e ia gastar isso com torta e Coca-Cola para os meus amigos e para mim também. E estava interessada em ter um bom momento. E a minha mãe disse: Você nunca terá dinheiro se não ficar sério e continuar gastando seu dinheiro com as outras pessoas. E eu dizia: Mas isso é divertido. Olha só, vamos fazer uma Ah, facilitação aqui. vamos. Então, assim, ó, em todos os lugares que vocês já ouviram que vocês nunca vão ter dinheiro, ou que vocês nunca vão ser bom bastante para alguma coisa, Destrói e descria tudo isso agora, já! digam em casa quem escolhe, né, destruir e descriar isso. Sim, sim, vamos destruir e Ui, descriar. Nós somos olha para seres dizer que é mentira. infinitos. Olha para dizer Aham. que é mentira, o meu corpo reagindo. Arrepio em Então, tudo. assim, ó, gente, nós como seres infinitos, verdade que a gente não pode ser o que a gente quiser, a hora que a gente resolver que vai ser, a hora que a gente criar esse ponto de vista que vai ser, o que vai ter, bora escolher, gente, tá tudo aí. Muito, E muito surreal isso. E muitos de nós ouvirmos isso, né, gente? Então, o Gary, gente, é um cara extremamente expandido, criou o Access Consciousness, trouxe um monte de ferramentas para essa realidade, tem muito dinheiro graças a isso. Imagina se ele tivesse se mantido nesse ponto de vista. O Gary nunca vai ter dinheiro porque ele sempre dá tudo para as outras pessoas. e aí, O assim, que ó, isso teria criado? isso prova mais uma vez que muitos de nós já escutaram alguma coisa de alguém e que a gente pode usar aquilo como desculpa e ir para o papel da vítima. E tá tudo certo. Fica ali no controle da piscininha aquela, né? Morninha, quentinha, mas fede, né? É escolha. Então, assim, ó, se o Gary ouvia isso da mãe dele, tu quer que, queira ou não, a referência dos pais é uma coisa, assim, que importa muito, ainda mais que ele era uma criança, né? Ele conseguiu fazer diferente, o que que sobra pra gente? Que tá aqui nessa live assistindo isso, né? Que tá envolvida com Escolhas, outras ferramentas. escolhas diferentes, só isso. É só a gente escolher Exatamente. diferente. Isso aí. Quer Continua? continuar? Posso. Pode continuar. O que ela está tentando ensinar, o que ela estava tentando ensiná-lo naquele momento? Era sobre economizar dinheiro, era sempre sobre economizar para um dia de chuva, mas ela e meu pai cresceram durante a época da depressão. Então, do ponto de vista deles, você não deve gastar o dinheiro, deve cuidar do dinheiro que possui. Sempre tem que cortar custos tanto quanto possível e nunca ultrapassar o limite de nada. Você nunca escolhe nada mais grandioso do que isso. A parte engraçada sobre isso é que meu pai era um pouco jogador. Então, em 1942, quando nasci, morávamos em um lugar chamado Pacific Beach, em San Diego. E logo ali, subindo a estrada, tinha um pequeno vilarejo chamado Le Royer, eu acho, né? Que é agora uma das áreas mais caras de San Diego. Meu pai teve a chance de comprar uma quadra no que é agora o centro de Le Royer, por US$ 600. Ele tinha 600 em suas economias.
Mas minha mãe não permitiu que ele fizesse isso. Minha mãe sempre dizia: não, não, você deve esperar até ter mais dinheiro. E sempre foi sobre esperar tudo. E ela acreditava que você precisa esperar antes de criar. Gente, o que mais é possível com essa colocação? Me veio muita clareza aqui, ó. Isso tem muito a ver com aquela parte da Bíblia que distribuem, né, os talentos. E aí um filho vai lá, abre, cavoca um buraco e guarda aquele talento, enquanto um dos filhos pega o dinheiro e multiplica. E aí, Gente, quanto meu corpo tá todo arrepiado. É surreal a quantidade de energia que está fluindo aqui agora. e tá Pessoal, caindo, vamos eu tô baixar lendo todas as... as fichas estão caindo. Pessoal, vamos baixar todas as barreiras de quem está na live agora e quem for assistir depois. Nesse momento agora, dá o comando para o corpo. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Corpo atualiza, corpo atualiza, corpo atualiza. É só uma maneira diferente de interagir com a realidade. Atualiza. E outra coisa Cara, assim, ó, brinquem com isso. Ninguém tá dizendo para você sair daqui gastando dinheiro a rodo. Não, brinquem com isso, né? Olhem para esse dinheiro. A gente já falou na outra live, só para a gente não ficar se repetindo. Mas peguem esse dinheiro, brinquem com esse dinheiro, perguntem o que ele pode criar além do valor gente, dele, olha, né? olha essa frase aqui, ó. Você deve esperar até ter mais dinheiro. Sempre foi sobre esperar. Ela acreditava que você precisava esperar antes de criar. Cara, isso aqui é surreal. Porque isso reflete. Sabe quando a gente entra naquele espaço de procrastinação? Quando a gente está naquele espaço de que a gente não tem clareza, não tem clareza, tu tem a ideia, quer fazer alguma coisa, mas aí tu fica adiando, fica adiando, fica adiando, fica adiando. É isso, gente. É sobre esperar antes de criar. Verdade que a gente precisa esperar antes de criar. Verdade que tem que estar perfeito. Verdade que não é muito melhor ter o feito do que o perfeito. Faz, não interessa o que seja. Não interessa se ele tá perfeitinho, arrumadinho, organizadinho. Faz. Ao longo do caminho tu vai ajustando as coisas. É aquela Melhor do que história que ficar a gente. esperando a vida inteira para saber se vai estar perfeito ou não e não fazer nada. É aquela frase que a gente usa dos nossos colegas, né? Dá o primeiro passo que o universo volta o chão. E tem várias pessoas que Exatamente. estão trazendo feedbacks, que estão usando, estão brincando com essas ferramentas e estão tendo resultados lindos. E eu fico muito agradecida, porque eu sei que quando a gente contribui, a gente recebe contribuição também. Tipo, é a onda acústica, né? É todo mundo vibrando na mesma frequência. Então, assim, ó, e tem muito a ver com essa questão do controle, né? Essa história espera, Porque tem que estar perfeito, isso é tudo porque tem que nosso estar controle. bonitinho. E aí a gente volta na Isso. questão do instilar o caos, que é uma energia do facelift, que tem os outros processos ali. Tipo, quando eu trouxe isso do caos hoje, tipo, dizia o seguinte, que no momento que tu vai pro caos, tu aceita o caos, tu sai da normalidade. E aí tu fica imune a toda essa realidade. Olha a loucura E disso. aí, e aí tu pode criar qualquer coisa. Aquilo que teu ponto de vista focar, tu cria para tua vida. Brinquem com isso, Gente, só isso que a gente pode dizer, nós, né? nós, gente, assim, ó, quando a gente acessa o caos, quando a gente acessa a energia do caos, a gente pode criar A qualquer gente coisa. cria Sabe por quê? muito. Sabe por que que a gente pode criar qualquer coisa? Porque nós somos o espaço entre as moléculas. Nós não somos as moléculas, nós somos o espaço entre as moléculas. Então, quando a gente começa a movimentar as moléculas, fazer uma geração de caos em tudo que está na nossa volta, energeticamente falando, a gente tem a energia da criação disponibilizada para a gente fazer o que a gente quiser. E aí é só E a tá gente tudo aí, escolher né? e atualizar. Aí a gente volta a falar sobre aquelas situações assim, ó. Bah, eu pensei em fazer tal coisa. Pô, depois de um mês, a fulana tava fazendo e deu tão certo. Ou tipo, tá aqui eu e a Cris fazendo uma live falando isso. Daqui a pouco alguém que não viu essa live já acessou essa informação e está trazendo isso numa outra live também de expansão de consciência. Então é lindo esse mundo energético, tá tudo interligado, né? Vamos mais Continuando um então. pouquinho? Aham, Eu posso continuar. E lê o lá que era então. um jantar típico na casa dos Douglas e o que era um jantar típico na casa dos Douglas era permitido falar de dinheiro na mesa de jantar? Perguntou a Simone. Não, não. Não se podia falar sobre dinheiro.
Que grosseria, não se fala sobre dinheiro. A parte engraçada disso é que entre as pessoas que têm dinheiro, o ponto de vista é: você não pode falar sobre dinheiro porque é rude, certo? Ponto de vista das pessoas que têm dinheiro, certo? Porque é grosseiro se você é pobre ou rude se você é rico. Não entendo, nenhum deles é bom. Então, era tão interessante observar minha família fazer isso. Minha mãe fazia saladas para nós. Colocava um pedaço de folha de alface no fundo do prato e depois punha uma fatia de abacaxi. Mas cortava cada fatia em pedacinhos e apertava eles bem juntos, daí colocava uma colherada de maionese e então salpicava umas tiras de queijo em cima. E essa era a nossa salada. E pegava uma lata com 3 fatias de abacaxi, e então ela fazia, de uma lata de 3 fatias de abacaxi, ela fazia 4 saladas. Com isso, retirando um pedaço das outras 3 fatias para garantir que houvesse 4 saladas. Para que tivéssemos algo para comer. E eu ficava perguntando por quê? E aí ela me alimentava, ela me alimentava com coisas como brócolis e eu dizia, mas eu não quero isso. E elas, existem crianças chinesas passando fome. Você vai comer cada pedaço. E eu falava, pode mandar isso para elas. E eu levei uma surra nelas por essa. Gente, e aí duas informações que a gente traz aqui, que eu achei, para mim, pelo menos, me chamou muito a atenção. Primeiro, que o cara já de pequeno era muito generoso. E ele apanhou por isso. E nem por isso ele deixou de se transformar Não, no Gary Douglas. e o engraçado é assim, ó, tipo, a mãe dele queria fazer uma manipulação energética com ele, né, do tipo, olha, as crianças lá estão passando fome, mas então se elas estão passando fome, manda para elas, quem manipulou energeticamente foi ele, né, ele é um mago da manipulação energética. E aí, assim, ó, em todos os lugares que a gente não se reconhece, sendo assim desde pequeno, e que a gente adormeceu para isso, vamos agora destruir e descriar, gente. Sim, gente, Sim! sim. Então, então vamos lá, né? Quando você estava crescendo, estava cercado por essa energia de ter segurança, você disse que seus pais viveram na época da depressão. E com tudo isso acontecendo ao seu redor, houve algum lugar onde você comprou o ponto de vista deles? Ou sempre soube que era diferente? Como foi para você? Uma das coisas sempre bem interessantes era que passeávamos e na época de Natal íamos ao bairro das pessoas ricas da cidade e olhávamos suas belas árvores de Natal através das janelas panorâmicas e elas tinham árvores fabulosas e íamos olhá-las. Hoje, olham-se as luzes que as pessoas colocam nas casas e se diz, uau, é incrível que possam fazer isso. Eu dizia, podemos ter uma árvore como essa? Podemos ter uma casa como essa? E eles respondiam, não, querido, essas pessoas ricas não são felizes. Mesmo assim, pensava comigo, posso tentar. Gente, olha só. Aí, tudo bem, Tudo que isso né? trouxe à tona, tudo que isso trouxe à tona. Vamos destruir, descriar agora, por favor. Pode POC nisso tudo. Sim! Gente, esse cara é o cara que canalizou o bagulho todo, que diz que nós somos seres infinitos e que a gente pode tudo aquilo que a gente acreditar que pode. Escolher. E aí, pensa, olha como foi tolhido. Tão verdade que mesmo quando a gente já foi tolhido ou que a gente é tolhido, a gente precisa se enquadrar na caixa, né? Tudo que isso é, Gente, tudo que isso traz à é, tona. Vamos destruir e vamos descriar destruir. agora? Sim, Sim! pode POC. Olha só. Pensa, gente, não, querido, essas pessoas ricas não são felizes. Olha o que é isso, gente. Uma pessoa que ouviu isso quando era criança e conseguia acessar a magnitude do que ele acessou é surreal. Posso tentar mesmo assim? Então, como seria a gente olhar para qualquer coisa, qualquer limitação que alguém tenha dito para a gente que a gente não podia e fazer a pergunta, ok, mas eu posso tentar mesmo assim? E como seria até quando a gente se auto-julga? A gente repensar na hora, mudar o ponto de vista e dizer: eu posso tentar mesmo assim? Eu não acho que esteja bom o bastante, mas eu posso tentar mesmo assim? Eu acho que não está pronto, mas eu posso tentar mesmo assim? Eu acho que isso é arriscado, mas eu posso tentar mesmo assim? Gente,
É só usar as ferramentas. É só usar. E a gente não tá aqui falando de uma forma hipócrita, né? Porque a gente tá criando muito com isso. E E aí eu até, a gente usa, né? A gente usa. a gente usa direto e reto. Além da gente fazer trocas, a gente trabalhar com as pessoas e com isso a gente também se trabalha, a gente usa as ferramentas. E aí, assim, ó, teve uma outra coisa que foi levantada ali que passou batido, mas agora eu acho que é legal a gente falar também daquela questão, assim, ó, que quando tu tem alguma coisa, tu não fala com medo de ofender o outro ou de receber julgamento. Que ele disse ali que quando tinha dinheiro era rude falar que tinha dinheiro, Falar né? que tu tem dinheiro e aí tu falar de dinheiro é rude. Quando tu não tem, falar de dinheiro é falta de educação. Cara, isso é surreal. E, Por que que a gente não pode e, falar de dinheiro? e aí eu vou dizer que eu tinha muito isso, sabe? Eu vim de uma região que foi colonizada por italianos que passaram grandes problemas, né? Os antepassados dos italianos passaram fome, chegaram aqui, tiveram que trabalhar muito, economizar. Então, eu cresci ouvindo em casa, porque isso é cultural, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho Tem que dinheiro. guardar, tem que No guardar. colégio, aquela história assim, ó, tu olhava os carros dos pais dos colegas, né? Tu olhava as pessoas vestidas, as marcas das roupas, e todo mundo, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E aí agora, hoje, que eu sou adulta, né, e que eu estudo um pouco mais, porque eu aprendo quando eu estudo, eu fico pensando assim, como que essas pessoas não têm dinheiro? E aí me vem de acordo com isso que ele falou aqui, porque talvez a gente aprendeu que é rude tu falar que tu tem dinheiro, né? Então, é como se tu tivesse que esconder, porque se tu disser que tu tem dinheiro, tu vai perder esse dinheiro. Quando, na Ou, as pessoas, verdade, ou tu tá querendo mostrar que tu é mais do que os outros, porque tu tem dinheiro e os outros não têm, ou porque as pessoas têm uma outra energia ainda, porque se tu disser que tu tem dinheiro, as pessoas podem invejar o que tu tem, então lançar alguma energia negativa. Gente, olha as fichas caindo aqui. É pra gente isso, tá? A gente sempre falou ô que esse projeto é Cris, nosso, tá? É pra gente. pesou, pesou. E sabe por que pesou? Porque hoje eu faço um treinamento. Eu tô abrindo mais o meu receber, porque eu sempre fui uma pessoa que, não, eu não preciso. Não, deixa que eu faço. Então, hoje, desde que eu comecei a trabalhar mais com as questões financeiras dentro do Axis, eu faço muitas ferramentas para abrir o meu receber. E a mesma coisa, eu tinha isso muito assim, eu não vou contar porque eu não quero ficar me achando. Só que hoje, como eu estou usando essas ferramentas e eu sei que isso é possível para qualquer pessoa que usar, eu, eu conto. Só que às vezes quando eu conto, me pesa, porque parece que eu estou fazendo uma coisa, estou esnobando. É. Mas Então, é por isso tudo que é que, para nós tudo isso que isso aqui. tudo que isso trouxe à tona, tudo que está por baixo disso, todas as mentiras escondidas por baixo disso, todos os pontos de vista camuflando tudo isso. Vamos, por favor, destruir, descriar tudo isso agora. Sim, Sim! pode, pode. Porque assim, ó, é surreal isso, tá? A gente que tá mais focada, a gente tá focada por quê? E não é porque a gente é melhor que ninguém, não é isso. A gente é mais focada porque a gente trabalha com isso, é nosso trabalho, né? Então, a gente tem que utilizar até para poder passar para os nossos clientes. Então, a gente se testa as ferramentas, o que funciona, a gente usa mais e mais. E aí, assim, né, hoje falando isso para vocês aqui, me veio uma coisa. Hoje, por exemplo, chegou o meu banner para botar na parede do espaço lá fora. E chegou junto os tatame que eu quero usar aqui para os grupos de relaxamento. E aí tá, para minha família eu sempre divido. Primeira coisa que eu fiz, tirei foto, mandei lá pro grupo da família, né? Ah, ok, tudo bem. Só que tem grupos que eu não divido isso e que eu poderia dividir. Daí hoje aconteceu comigo. Hoje eu botei no grupo um grupo das minhas amigas, que são amigas de muito tempo. E depois que eu coloquei, eu digo, ai, puxem energia porque hoje eu tô muito feliz, podem puxar minha energia. E aí depois que eu botei, me veio isso. Bah, mas, ai, será que não vai soar para elas que, tipo, eu tô querendo me aparecer? Ai, aquilo me pesou tanto. Eu digo, não, todo julgamento e auto-julgamento destrui e descrio agora. É só um interessante ponto de vista meu. Porque ainda pesa, de tão pesado. E aí, olha só o capítulo que cai, né? Pra ver como é pra gente, às vezes. E é muito doido, porque a gente não tinha decidido qual era o capítulo, a ideia era brincar com o caos hoje, né? E a gente ainda pensou em pegar um outro capítulo, e aí não deu para pegar outro capítulo, surgiram algumas complicações para pegar outro capítulo, porque era para ser esse. Não, Tá e tá tudo tudo certo. certo.
Então, assim, todos os lugares que vocês se diminuem para ser aceitos, para pertencer a um grupo, e tudo que se traz à tona, vamos destruir e descriar. Sim, Pode, 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 pode. pode. Quem tá aí que é do Axis, que sabe anunciado, faz ele inteiro se quiser, né? É, Fiquem à senão a vontade. gente vai usar só essas duas palavrinhas, tá? Então, posso seguir, Maqui? Sim. Ah, o dinheiro não. Não. Então, o consenso geral quando você cresceu era que a felicidade não se tratava de ter dinheiro. Ah, o dinheiro não trazia felicidade, sabe? A minha mãe dizia: o dinheiro não compra felicidade. E eu dizia: o que ele compra? Eu gostaria de descobrir o que eu posso comprar. E ela dizia: você não pode pagar isso. Você não pode pagar. Você não pode pagar. Tudo se tratava do que não podíamos pagar. Não dizia respeito ao que podíamos pagar. E, para diversão, porque meus pais eram tão pobres, a diversão era sair e ficar olhando a casa das pessoas ricas nos sábados e nos domingos, casas abertas à visitação. Eu entrava em uma casa e falava: ai, eu amo essa casa, podemos ter essa? Não. Eu amo essa casa, podemos ter essa? Não. Eu amo essa casa? Não. Por que nós estamos olhando essas coisas, então? Se você não pode ter, por que você está, porque está ali? Se você não pode ter, por que isso está ali? Por que está ali para isso? O meu ponto de vista tornou-se: por que olhar o que eu não posso ter? A menos que possamos descobrir uma maneira de poder ter um. Você nasceu com seu próprio ponto de vista sobre o dinheiro? Quando você começou a mudar o seu ponto de vista sobre o dinheiro e soube que era diferente? Bem, número um, percebi, não quero viver assim. Tinha uma tia rica e ela morava em Santa Bárbara e costumávamos visitá-la. Ela possuía porcelana fina, copos de cristal e talheres de prata pura. E tudo isso era normal para ela. Em vez de ir à loja comprar alguns doces que custavam R$ 1,79, ela podia ir na padaria e pegar doces, 6 doces por R$ 6. E eu falava: ai meu Deus, eu quero viver assim. E ela ouvia a ópera e tinha tanta elegância de viver, e eu demandei: quer saber? Eu quero ter esse tipo de vida. É essa maneira que eu quero viver. Quero ter música bonita, eu quero morar em lugares bonitos, quero comer coisas bonitas, eu quero ter móveis bonitos. Na minha família, se não fosse útil, você não precisava ter. Cara, Em todos os lugares que a gente é assim, vamos destruir e descriar agora? sim, Sim. sim. Gente, e aí vem uma coisa assim, né? Que de alguma forma, mesmo com o jeito da mãe dele ser, e que na verdade é o jeito que ela entendia a realidade, era o ponto de vista e estava tudo certo, porque na verdade o que ela fazia era tentar proteger o filho do jeito dela, né? Vamos combinar. Nada tá, tudo tá certo. De alguma forma, ela já levava ele para fazer puxão de energia. Sem Olha, saber, né? É. sem saber, a mãe já contribuía com ele, porque com certeza ele puxava as energias dessas casas, né? Gente, outra coisa que me caiu agora um HD inteiro na cabeça. Tem um brinde que uns amigos meus fazem, que é que nunca falte para o supérfluo. Sempre sobe. Então, se nunca faltar para o supérfluo, para o resto sempre vai ter, né? Porque nunca falta, se nunca faltar para o supérfluo, quantas vezes, quantos pontos de vista nós criamos sobre o que é supérfluo na vida? Verdade que ter conforto dentro de casa é supérfluo? Verdade que ter um carro que seja o que a gente gostaria de ter para não precisar andar de Uber ou andar de ônibus é supérfluo? Verdade que ter um vestido bonito, uma roupa bonita, que teu corpo se sinta agradável, amado, bem vestido, empoderado, é supérfluo? Então, como seria a gente começar a olhar tudo que a gente diz que é supérfluo como possibilidade? E daí para a pergunta, né, Cris? O que se requer para que eu possa ter isso, né? Eu escolho o universo. O que se requer para atualizar? É muito melhor do que tu ir para. E aí é meu ponto de vista, né? Tô indo para polaridade do que é melhor do que é pior. Mas eu acho que é muito mais saudável tu ir para frente da vitrine e namorar perguntando o que se requer para que eu adquira isso, ao invés de tu ir para frente da vitrine, ai que lindo, mas eu não posso ter. São Ou duas. não, ou não ir para frente da vitrine, não se permitir ir para frente não se permitir ir para frente da vitrine, porque eu não tenho dinheiro para comprar, então não vou nem olhar. E a Paty falou ali, ó, então estou no caminho quando fico olhando apartamentos dos meus sonhos. Exatamente, Sim, vai para dentro dos puxa apartamentos energia.
puxa energia, que foi exatamente o que eu fiz para adquirir a casa dos meus sonhos. Quando eu vi essa casa a primeira vez, com esse espaço, não, essa possibilidade ainda não estava atualizada. Mas eu, ok, tá tudo certo, né? Universo, eu escolho. Usei as ferramentas e fiquei. E se passou um bom tempo, e aí foi se criando as situações para que eu pudesse adquirir. E é surreal quem acompanhou. E foi assim, puxando energia. Eu lembro que no começo, até quando eu ia com meu namorado olhar, eu dizia para ele assim, tá, tu gostou? Vamos olhar. E ele, não, mas olha o valor. Eu, esquece o Não valor. vou olhar o valor, eu vou olhar que eu Eu não, gostei ou não. eu dizia isso aí. Quando tu tiver de férias, tu só me diz que tu gostou, que eu vou ver se eu gostei. Se nos cheirar bem, a gente vai olhar e deixa comigo. Deixa comigo que eu vou puxar a energia de todas elas. Uma hora a nossa vai se realizar. E aconteceu, né? E isso é acessível para qualquer pessoa. Isso tá na. É o universo abundante, né? Tá aqui para todo mundo. É brincar com isso que a Paty falou ali. N- Não é porque tem Vai, para um que vai faltar para o outro, gente. Energia está não. disponível para todo mundo. E dinheiro é uma energia. Lembra? Desde a primeira live sobre dinheiro, nós estamos falando. Dinheiro é uma energia. Se é uma energia, energia não tem para um e falta para outro. Oxigênio está disponível para mim, está disponível para a MAC. Esse exemplo é o que eu mais gosto. E é imprescindível para que a gente se mantenha vivas. E Se eu não é o suspirar fato aqui, de. a Cris não vai cair É, dura lá. não vou cair dura aqui porque a máquina respirou demais lá. Tem para todo mundo. E É quanto eu mais abundante. respiro, Está eu mais disponível. elimino. Quanto mais eu respiro, mais eu elimino, mais eu respiro. E tá todo mundo vivo. E se faltar ar, a gente sabe que a gente não sobrevive nessa realidade. Então, assim é com tudo. É que a gente não aprendeu desse jeito, né? A gente aprendeu uma realidade previsível. A gente aprendeu que é Mas, difícil, que é sujo, que não, a gente não pode ter isso, não, a gente precisa economizar, não, a gente tem que guardar porque pode faltar. Gente, quando a gente começa. Não estou dizendo que a gente não possa ter dinheiro guardado, não é isso, tá, gente? Mas quando a tanto gente que a entra gente no explicou, espaço, né? Os quando a gente entra no 10%. espaço de que Vai eu não faltar. posso usufruir de alguma coisa que hoje vai me nutrir, ainda que seja um sofá novo. E olha o que eu tô falando, tá, gente? Um sofá novo. Comprei meu sofá agora, 2 semanas atrás eu comprei um sofá novo para minha casa. Ontem eu estava sentada vendo uma série com a minha filha e eu disse para ela, gente, gratidão pela minha escolha. Gratidão, sofá, porque eu te trouxe para minha casa. Porque ele está sendo extremamente contribuição, extremamente nutritivo para o meu corpo, porque antes eu não sentava para assistir uma série com a minha filha porque o meu sofá era desconfortável. E aí, se eu Então, olha o entrasse no quanto isso espaço vai de criar. eu não vou comprar um sofá porque eu tenho que guardar o dinheiro que pode ser que falte depois. Eu não estou confiando na abundância do universo. Vocês percebem? E Se eu claro que disser eu não vou fazer porque talvez depois eu não tenha, eu estou entrando no espaço de escassez. O que o universo vai me trazer? Escassez. escassez. E aí eu acho que é importante a gente dizer que a gente não tá dizendo assim para as pessoas, ó, sai torrando todo o teu cartão e fica sentado com o bumbum na frente da TV assistindo novela. Gente, não é Não. isso. É faz a demanda do que tu quer, te engaja com a energia do que tu quer e tira o bumbum da cadeira, porque quando a gente pergunta para o universo, tá, o que se requer de mim para que eu adquira isso? Porque É. E assim, vai ter gente, alguma lembrem-se, energia. né? Lembra lá desde o começo das nossas lives. Então, escolhe, Faz a demanda do demanda universo, peça e receberás, né? Peça e e se dá o primeiro engaja. passo. Dá o primeiro passo. Dá o passo que o universo põe no chão, mas dá o passo. O passo é com a gente. E todo o resto é com o universo. A gente não tem que saber o como. A gente só tem que estar na vulnerabilidade de enxergar as infinitas possibilidades, né? Isso. Continuando então, onde é que a gente parou? Deixa eu ver aqui. Fechei o livro Sempre, aqui. sempre fiquei perplexo com acho que é isso, com as coisas com que meus pais nunca estavam dispostos a gastar dinheiro. Quando era pequeno, era comum as sessões duplas de cinema. Eles me mandavam ao cinema por 25 centavos e isso era como uma babá para eles, para que pudessem passar um bom tempo sem mim. E me mandavam com a minha irmãzinha, e me mandavam com a minha irmãzinha sozinho para uma sessão dupla de cowboy western. E nós dois podíamos comprar um saco pequeno de pipoca e uma Coca-Cola pequena, porque isso era tudo que podíamos pagar.
para guloseimas especiais, pegávamos 10 centavos extras para podermos comprar balinhas de menta uma vez por mês. Quando sua mãe mencionou que você nunca teria dinheiro porque gastava com seus amigos, percebi que era não tanto sobre gastar o dinheiro, e mais sobre a generosidade de espírito que você tem. Você sempre vai presentear qualquer coisa que puder. Você não tem limites com isso. Qual a importância para você da generosidade de espírito para alguém realmente criar mais dinheiro em sua vida? Qual é o efeito disso? Uma das coisas que notei é que quando eu dava torta e Coca-Cola aos meus amigos, provavelmente por causa do açúcar, eles ficavam mais felizes, número um. Mas número dois, eles sempre me dariam coisas que tinham em suas casas que pensavam que eu pudesse gostar. Na época, eu estava totalmente apaixonado por quadrinhos, então eles sempre me davam as revistas em quadrinhos que já haviam lido. Então, não tinha que gastar dinheiro com quadrinhos. Conseguia as revistas em quadrinhos, eu lhes dava uma torta e eles me davam histórias em quadrinhos. E acabei tendo mais revistas em quadrinhos do que teria conseguido se gastasse todo o meu dinheiro nisso, em vez de gastá-lo na torta. Gary, Uau! uma coisa que você fala em Axis é a diferença entre dar e pegar, e presentear e receber. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Quer falar algum comentário sobre o que já foi lido? Quero. Vocês percebem que mesmo duas coisas que ela comentou ali que é importante, né? Que primeiro era um espaço de não é um espaço de gastar por gastar, é um espaço de generosidade, de deixar os amigos deles dos amigos felizes. Ainda que fosse, como ele diz, por causa do açúcar, que eles ficavam muito, né, doidões, vamos dizer assim, eles ficavam felizes. Então, qual era o Ele espaço não que tinha ele esse tinha? entendimento, né? Que Ele era uma criança. dinheiro era uma possibilidade que existia de trazer felicidade para outras pessoas, para os amigos dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele descobriu que ele fazendo isso, ele deixando os amigos deles felizes, ele poderia, era um investimento, porque ele tinha de volta os quadrinhos que ele tanto queria, que ele não poderia comprar com o dinheiro que ele tinha. Vocês percebem a grandiosidade disso? Vamos combinar que o Gary já era um baita empresário, hein? Como pode melhorar? Gente, é surreal. E Posso ler mais eu um acho que é pouquinho? legal falar. Eu acho que é legal falar também que muitas vezes, assim, ó, pode ser que a gente faça alguma coisa e ele não fazia, acho que esperando, né? Ele viu que Não. se criou uma dinâmica de dar e receber. E eu acho legal isso, porque a gente tem muito disso. Às vezes a gente orienta uma pessoa aqui mais adiante no teu caminho, tu vai encontrar uma outra pessoa que vai te orientar. Às vezes tu oferece alguma coisa para alguém, mais adiante alguém oferece para ti. Ou daqui a pouco aquilo que tu ofertou para alguém, a pessoa, sei lá, se expande em relação a alguma coisa e quando vê ela tá te trazendo. Só que isso é natural, né? E além do Axis, nas constelações familiares também tem toda essa questão que é a questão da gratidão, né? Que quando tu começa a receber mais, quando tem mais pessoas gratas por ti. Então, na verdade, o que que acontecia ali? Ele fazia aquilo, os amigos ficavam alegres e agradecidos com ele. Então, essa energia voltava em forma de gratidão para ele. E talvez seja por isso, e aí é meu ponto de vista, né? Que ele chegou onde ele chegou. Porque com certeza essa generosidade dele, pensa, no momento a mãe deles queria bater, bateu nele porque ele mandou ela entregar os brócolis para as crianças que estavam com fome. E ele não se fechou para isso, porque era da natureza dele ser generoso. Ele continuou fazendo mais e mais e mais, né? Eu sou extremamente grata a tudo que o Gary trouxe para essa realidade, porque antes dele não existia as barras de Axis, não existiam os processos corporais, não existia processos verbais, não existia, isso não existia nessa realidade. Nós estamos falando de 30 anos para cá, e esses processos que ele canalizou e que ele trouxe estão mudando o mundo. A gente acompanha isso. Eu estou há 3 anos no Axis, e em 3 anos a mudança que eu vi acontecer na minha vida e na vida das pessoas que estavam na minha volta é surreal. Então, acho que, no mínimo, a gente tem que ser muito grato por ele ter trazido isso para essa realidade. E, tu levantou isso, eu quero trazer uma outra coisa que me veio agora. A questão da gente honrar, né? Quem trabalha com Axis. O quanto é importante a gente honrar o jeito que é. Que é aquela história assim, né? E aí eu penso isso. Se eu não tô feliz num lugar, eu me retiro, né? Se eu vou na casa de alguém, eu vou entrar e E vou vou seguir as regras da pessoa. me adaptar com as regras da pessoa. E se eu não estiver contente lá, eu volto para minha casa e faço as minhas regras.
Então, assim, e a gente vê que às vezes acontece, né? Das pessoas não honrarem, mas da importância da gente ser grato a isso, nem que seja demonstrando a gratidão, honrando as regras que existem no Axis, né? Porque eu também, dia 12 de outubro vai fazer um ano que eu fiz a minha primeira classe de barras com a Cris. Não faz nenhum ano. E minha vida, tipo, não foi para 360 para não voltar para o mesmo lugar, mas com certeza foi para assim, ó, 180. 180, pro outro lado. 200. Exatamente. E, tipo, eu já tinha outras ferramentas de programação neurolinguística, de cura quantum, de constelação, mas o Axis, para mim, ele realmente fez eu enxergar as possibilidades, né? Claro que a gente não adianta pegar. Eu vi uma colega do Axis falando numa live dela essa semana. Não adianta tu pegar. Existem ferramentas, mas é que nem tu querer construir uma parede de tijolo e tu pegar uma caixa de ferramentas de cimento e tocar lá. Não. Deixar Tem que ela usar as paradinha, não ferramentas. adianta, tem que usar as ferramentas. Tem que usar Exatamente. as ferramentas. E isso a gente faz e faz muito, né, Cris? E E, super e, indica também. e às vezes a gente se pega voltando com o pezinho para a piscininha de cocô. Quais são as ferramentas que vão me tirar daqui de novo? Bora lá, vamos usar as ferramentas, vamos usar as ferramentas. A gente se torna ferramenta. A gente passa a viver 24 horas por dia observando onde é que eu posso usar as ferramentas para mudar meu padrão vibratório. Exatamente. E eu te digo mais, Cris, eu sou a viciadinha das trocas, das barras. Eu sempre tenho que receber algum processo ou aplicar em alguém, porque eu sei que quando eu estou aplicando, às vezes tá, não tem cliente para fazer. Aí já chamo meu namorado, ai, me empresta aí tua cabeça, porque eu tô querendo É, receber um facelift. esse, Ou eu tô esse é um dos querendo. motivos que eu ofereço para todas as minhas alunas pós-classe de barras, o grupo de trocas, né? Sim, E porque cria muito o teu grupo, né? para as Grupos. pessoas poderem acessar justamente, ó, uma vez por semana eu tenho condições de receber e doar uma sessão. Ainda que elas não estejam fazendo nada mais com as ferramentas, isso vai mudar a vida delas. Dar e receber uma sessão de E, barras por semana já muda a vida das pessoas. e eu sempre digo assim, né? Quando, ainda mais que às vezes a gente faz classe com pessoas que também vão se tornar facilitadoras. E eu sempre digo isso, olha, não existe convite maior para ter cliente do que tu tá engajada com a energia. Então, assim, ó, não consegue vir até onde eu faço a troca, busca pessoas que façam troca ao seu arredor, né? Porque tem Liga para outros alguma grupos de colega. troca, né? Tem outros grupos de troca, tem vários grupos de troca que a gente conhece, então não deixe de Então, fazer porque não tem com quem trocar. Sempre tem, é só escolher que a gente vai achar algum lugar para fazer. em plena pandemia, ali no início, eu não estava encontrando, fiz um pouco com uma colega e depois, tipo, não deu pra gente encaixar a agenda. Eu fui, comecei, conheci pessoas para fazer troca que eu não conhecia pessoalmente. Por quê? Porque a gente sabe da importância dessas trocas, né? E até hoje, se não tem alguém que eu vá atender com isso, eu vou dar um jeito de trocar. Porque é bem importante mesmo, né, Cris? Com Onde é que certeza. nós paramos? Depois que o Gary ele falou, deixa que eu continuo. Percebi que você. Gary, uma coisa que você fala em Axis é a diferença entre dar e pegar, presentear e receber. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Percebi que, se você realmente dá algo de presente sem nenhuma expectativa de nada, então as coisas vêm para você de lugares estranhos ou de maneiras. Uma das coisas que notei quando eu dava torta aos meus amigos é que eu ganhava coisas deles, mas também ganhava presentes de outras pessoas. Ou Ó, seja, foi o que a gente falou. eu tinha vizinhos, levando em consideração que eu provavelmente era muito fofo e que eu era mesmo, o que eu era mesmo, que me davam presentes especiais o tempo todo. Eu fazia coisas para eles quando enviavam correspondência para a nossa casa, em vez da casa deles, eu a levava para eles, coisas assim. Eles sempre estavam me dando pequenos presentes, porque eu era muito generoso com o meu tempo, minha energia e meu sorriso. Era tudo que eu tinha que dar nesses dias. Eu era pequena, sabe? Tinha 8, 9 anos de idade. Você não tem muito mais para dar além disso. Então, se você dá o que se você dava o que dava porque era o que tinha para dar, as pessoas lhe dão mais do que você receberia se não fizesse isso. E comecei a perceber que existia algo mais além do ponto de vista dos meus pais. Olha que E, incrível. Uma criança de e eu 8, acho 9 legal. anos perceber que tem mais do que o pai e a mãe estão ensinando, que o pai e a mãe podem não estar coberto de razão e ter uma outra visão de mundo disponível. Uau! E eu acho legal assim, ó, que daí a gente pode dizer, se tem alguém aqui que hoje não está escolhendo criar mais, né, materialmente, e tá tudo certo, pô, gentileza. Só não é gentil quem realmente não escolhe ser gentil, né?
Se tu não tem um prato de comida para oferecer, alguma coisa para alguém, como contribuição material, gentileza, porque na verdade a generosidade que ele está falando ali era gentileza, né? Um É, sorriso, um favor um favor, exatamente. Já é uma energia, né? Existe uma que cria. energia. Não é o que tu, não é exatamente o que, é o como, né? É a energia envolvida nesse processo que faz a diferença. A energia da gratidão, a energia da bondade, da generosidade, de querer ver o outro feliz. Quando ele comprava torta para os amigos dele, ele comprava torta porque ele queria ver os amigos dele felizes, independente dele ficar sem o dinheiro que ele tinha, que era, né, ali o valorzinho que ele tinha. Ele percebeu que aquele dinheiro que ele tinha podia criar não só para ele, é isso. Ele podia criar para toda a turma dele, todos os amigos dele com aquele dinheiro que ele tinha. Então, quando a gente começa a perceber que eu posso não criar só para mim, eu posso criar para os outros também, a gente começa a entrar num conceito chamado reino de nós, é um conceito dentro do Axis, que é onde que na verdade isso vem de outras culturas também, isso existe em outras culturas, quando a gente fala, nós somos um, todos somos um, nós somos irmãos em Deus, irmãos em Cristo, né? Então, tudo isso, na verdade, é o quê? É dizendo que nós somos uma onda acústica, que nós fazemos parte do mesmo patamar energético e que nós precisamos uns dos outros para poder alavancar qualquer coisa nessa realidade. E na verdade, quando tu faz pelo outro, tu tá fazendo por si mesmo, né? Sim. E isso parece banal, mas é tão profundo se a gente parar para perceber no corpo isso quando a gente comenta isso, né? Para e pensa assim quando tu fala, eu sou, sei lá, eu sou individual. O que acontece de bom para mim não influi no outro, ou o que acontece de bom para o outro não influi em mim. Para e pensa energia quando tu fala isso, e para e pensa energia quando tu diz assim, nossa, quando o outro tá bem, isso me faz bem. E ver o que é mais leve. Porque, na verdade, o que a Cris falou antes tem tudo a ver. Quando a, 90% da gente é vazio. E esse vazio que tem na gente, tem no outro. Então, o que é possível para ti é possível para o outro, que tu pode acessar, o outro pode acessar. E sobra para todo mundo, né? Tem para todo mundo, é abundante no universo. Uau, nossa, acho que essa foi uma das lives que mais caiu ficha aqui para mim, mais HD caindo na minha cabeça aqui. Tô Eu fui toda lendo e arrepiada. nem parece que eu já li esse livro, Cris. Tô toda arrepiada. Surreal. Vamos mais um pouquinho? Deixa eu dar mais um parágrafo, Vamos. pelo menos ainda. As únicas vezes em que eu via meu pai, que sempre foi generoso, se preocupar era quando havia alguém que não tinha o que comer. Ele sempre lhes dava comida, apesar de agirmos como se nós não tivéssemos comida. Mas em nossa casa sempre havia sobremesa, sempre havia carne, batata, uma salada e uma sobremesa. E era isso em todas as refeições. Minha mãe cresceu em uma fazenda, então essa era a sua perspectiva sobre a vida. Meu pai cresceu sem pai, pois o pai tinha deixado sua mãe. Ele saía com uma arma, encontrou uma maneira de comprar um 22. Então ele pegava essa arma e ia atirar em coelhos para alimentar toda a família. E o seu pai tinha deixado a esposa e 6 filhos sem nada para se sustentarem. E então ele odiava o pai. Ele saiu e trabalhou até a morte, basicamente. E fez isso para que não ficássemos sem comida ou para que não sofrêssemos. Eu achava bem surpreendente, porque meu tio foi para a faculdade, minha tia foi para a faculdade, mas meu pai não foi. Ele ficava tão ocupado alimentando a família que nunca estudou. Ficava exausto no final do dia. Ele foi um grande atleta e se dava muito bem nesse tipo de coisa, mas nunca aprendeu a criar dinheiro. E seu pai, de seu pai, a única coisa que recebeu foi a consciência de que precisava cuidar da sua família e que você deve alimentar as pessoas. E essa era a soma total do seu ponto de vista sobre dinheiro. E aí o Uau. ponto de vista cria a realidade. Porque esse era o ponto de vista que ele tinha e foi isso que ele fez a vida inteira, né? Então, mais uma Até vez, morrer. Até morrer. até Cuidar da morrer. família e Tipo, juntar então para dinheiro ele, para alimentar todo mundo. ele foi pra polaridade, né? Tipo, já que meu pai não fez e fez falta, então hoje eu vou fazer. Só que daí ele encontrou aquela forma e aquilo para ele foi um sucesso, né? Ponto de vista para ele, o Uhum. sucesso era isso, era não deixar faltar comida para a família, e ele nunca deixou mesmo. Mas, né?
O quanto a gente se prende em pontos de vista fixos, que é só aquilo ali. E tudo que tem além disso. Enfim. Então, Eu acho que nós vamos, Mac, dá uma olhada como é que tá no horário. Nós estamos 7h02. Nós entramos que horas, não te lembra? eu acho Sete que já cinco. era umas 7h05, 7h10. Não, aqui não apareceu ainda para Tá, derrubar. então Acho que dá para ver vamos mais um adiante. Então, pedacinho. vai lá, então. Então, então eu meio que fiquei com esse ponto de vista. E quando tive uma família, era o que eu mais queria fazer. Mas também percebi, espere um minuto, consegui criar mais dinheiro estando disposto a ser generoso. E vi meu pai ser generoso com pessoas que não tinham nada. E assisti essas pessoas voltarem com presentes de bondade, doçura e amor que não vi em outros lugares. Meus pais eram realmente notáveis. Sou muito agradecido pelo fato de tê-los como pais. Minha mãe era gentil, meu pai era gentil. Nunca fizeram nada terrível conosco. Nunca nos espancaram. Acho que apanhei de cinto umas 3 vezes na vida. Eles tentaram cuidar de nós e tentaram fazer o melhor que podiam para nós. E queriam que tivéssemos uma vida boa. E isso é uma coisa que percebi, que poucas pessoas percebem sobre seus pais. As pessoas costumam olhar o que seus pais não deram, não olham o que seus pais realmente deram. E eu realmente entendi que meus pais estavam fazendo o melhor que podiam com o que tinham. Então, quando ia para a casa da minha tia, eu dizia: eu quero viver assim, custe o que custar, eu vou viver assim. Ou seja, ele fez uma demanda, né? Ele Mas ainda acolheu assim, Mac, mas ainda assim, ele olhava para tudo que ele não tinha sem, sem o olhar do que ele não tinha. Ele era grato do pelo que ele julgamento, né? tinha. Ele era grato pelo que ele tinha. E aí a gratidão abre esse espaço também. E aí tu vê ali que ele também não julgava os pais dele, era só uma constatação, que a mãe dele era muito econômica, que o pai dele passou uma vida inteira só cuidando do sustento, ganhando pro sustento. Isso não era julgamento, ele só constatou. Tanto que, né, ele diz que, tipo, que ele era grato aos pais dele por tudo que os pais dele fizeram de positivo. Ou seja, o foco dele já era voltado para o que era positivo, né? Do que queria mais. E não do que estava Sim, faltando. muito, Será que a muito, gente lê muito mais forte, ou né? para? Acho que mais um parágrafo dá ainda. Quer ir? Onde é que eu parei? Uma das Não, coisas. Quer uma que eu das vá? coisas Posso que. ir? Vai. Uma das coisas que vejo é que as pessoas continuamente compram o ponto de vista dos seus pais e avós. As pessoas com quem cresceram, possuíam em relação ao dinheiro, ao invés de realmente fazer algumas perguntas sobre o que a sua realidade financeira poderia ser. Posso ver como você abraçou o que eles lhe deram e ainda assim você criou seu próprio ponto de vista. Você criou sua própria perspectiva a respeito do dinheiro. Bem, logo cedo comecei a fazer perguntas. Como é que eu não posso ter isso? Por quê? Por quê? Por quê? Como a minha mãe costumava dizer, você pode parar de fazer perguntas? Certo? Por que não podemos? Eu poderia ficar quieto por cerca de 10 segundos e meio. Nada mudou. Ainda sou assim. Estou sempre fazendo perguntas. E estava sempre fazendo perguntas na época. Porque eu olhava para as coisas e perguntava, por que assim? Via meus amigos dizerem, bem, você não pode ter isso, você não pode fazer isso. E eu dizia, por quê? E eles, bem, porque não pode. E eu perguntava, por que não? Tudo que devemos fazer é isso. E eu fiz assim. E eles diziam, sim, mas você não pode fazer isso. Por que não? Eu perguntava. Cresci na época em que questionar a autoridade era grande coisa, mas havia crescido em um tempo em que era ainda maior, onde eu questionava tudo. Quais são, quais são algumas das ferramentas pragmáticas e práticas que você poderia dar às pessoas, quaisquer pessoas, perguntas ou ferramentas favoritas para começar a criar a sua própria perspectiva quanto ao dinheiro? Bem, Bem, uma das primeiras. Pode ir, pode ir. bem, uma das primeiras que criei comigo mesmo quando eu era criança foi: tudo bem, o que eu vou ter que fazer para conseguir o dinheiro de que preciso? Comecei a perguntar isso. E aí eu acho que a gente pode até parar por aqui, porque eu acho que é legal isso É, aqui. Quando criança, ele criou dessa forma a pergunta, que nada mais é, né, do que o que se requer para que eu crie tal coisa. Então, eu acho que se fica uma dica, como posso ter dinheiro para tal coisa? Pronto. Não precisa nem rebuscar Cris, demais. É vai só cair, vai cair. Quero agradecer beijo, demais. gente. Essa live foi para mim. Não sei se foi para ti, Cris. Foi, Eu, para foi mim, sim. foi para nós. E espero que as pessoas que venham assistir ou que assistiram tenham gostado também.
Um beijo e até semana que vem, né, Cris?